Epilepsia nas crianças. O neurocirurgião, nosso parceiro aqui no Tribuna Independente, que sempre vem dar boas dicas e fala com aquele jeito assim que a gente entende. Dr. Feres Haddad Neto. Dr. Feres, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Quer dizer que nós vamos falar de epilepsia. Epilepsia, e é um assunto que eu acho que não envolve só, Dalcides, a questão da saúde, como também social, porque tem muito preconceito com relação a isso. Aquele epilético, isso é verdade. aquela criança, ou até mesmo adulto depois, às vezes não consegue trabalhar, a criança fica com medo de ir à escola. Eu conheço algumas pessoas que sofrem com essa questão e que sofrem também com essa questão social. Eu acho que é um assunto muito importante também a gente falar dos dois aspectos. Como a gente não ter o preconceito e como tratar na saúde. Pelo preconceito ou pela questão da saúde? O doutor que escolhe. Pela saúde. Pela saúde. Então vamos começar pela questão da saúde. Assim, qual é a grande característica então? É genético? O que é? Então, primeiro, o que é uma crise? Tem que diferenciar o que é uma crise epilética e o que é uma epilepsia. Epilepsia é uma doença, que é o que todo mundo tem medo. A epilepsia é doença. É caracterizada pelas crises epilépticas de repetição. São aqueles tremores, assim, a pessoa fica... O que é uma crise? É uma descarga cerebral anormal, seria o curto-circuito do cérebro. Aí depende da região do cérebro, por exemplo, esse curto-circuito foi na área que controla o movimento, então o indivíduo começa a se debater. Pode ter uma contração, movimento clônico, aquele movimento anormal. Se é na área que controla a sensibilidade, ele começa a ter um formigamento no corpo. E muitas vezes pode começar com uma alteração motora, subir e pegar todo o cérebro. Se abrange todo o cérebro, o indivíduo perde a consciência e começa a se debater. Aquilo que você falou, a questão social, que seria a crise convulsiva tônico-clônico generalizada. E deve dar uma insegurança danada, né? Deve, mas eu estou surpresa, porque eu não imaginava que uma crise atinge algumas partes do corpo. Eu sempre imaginei que fosse realmente aquela que cai, que a pessoa se debate. Não, aquela lá é a generalizada. Você Olha pode só. ter crises parciais, que são parcial simples, por exemplo, que seria o indivíduo que começa a movimentar a mão aqui, ó. Começa a movimentar, daqui a pouco para. Então isso aí foi uma crise parcial. Simples. Por quê? Porque não envolveu a consciência. Uma crise parcial, que ele começa a movimentar e ele fica parado aqui. Por exemplo, eu tenho um paciente, ele está conversando comigo, daqui a pouco ele para. Aí ele volta a conversar, então ele está tendo uma crise. Isso é considerado uma crise... Aparentemente sem nenhuma reação. Sem nenhuma reação. Só o silêncio dele e talvez um olhar fixo. Exatamente. Isso aí é uma crise generalizada. Isso aí é um grande mal que se fala. É uma crise de ausência, ou seja, ele está ausente naquele momento. Tá. E aí nós temos as crises parciais complexas. O indivíduo que vem aqui, ele começa a contrair o braço, por exemplo, ou expandir para a perna, perdeu a consciência e volta a conversar novamente. E nesses casos, por exemplo, a gente faz o quê? Quem está ao lado? Leva imediatamente para um pronto-socorro, Então, a primeira pro médico, coisa, sei lá por o quê. exemplo, o que mais chama atenção é a crise generalizada, que é essa que chama atenção, que o indivíduo ele cai, Se debate. ele se debate, pode ter salivação, que ele começa a babar, que todo mundo fala, e começa a ter muitas vezes liberação de esfíncter. Ele faz o xixi e o cocô. Tá. Então, esse caso, o que se deve fazer? Esse caso ele é mais perigoso por quê? Porque o indivíduo cai e começa a bater a cabeça no chão, por exemplo. Aí leva um traumatismo craniano. Então, ele está numa ponta, ele vai cair. Então, o que se faz? Quando você está na suspeita de uma crise, o indivíduo vai ter, você põe a cabeça no colo. Você deita e põe o indivíduo a cabeça do indivíduo no seu colo. Ou põe um travesseiro, para a cabeça dele bater num lugar fofo. Não tente segurar a cabeça. Ah, eu já fiz isso. Não vai segurar. Com toda a indivíduo. força. Não. E ainda fiz um negócio que depois me falaram, nunca mais faça. Pôr a Coloquei mão na o dedo boca. Isso. para evitar que a língua enrolasse. Isso. Perigo da pessoa morder. Exatamente. Você perde o dedo. E a pessoa pode engolir também o Não, dedo. então, meu mas Deus do você céu. perde o dedo, porque ele entra no estado de contração e depois fica tônico, ele não larga mais. Então, você nunca coloque a mão na boca. Então, você ajoelha, deixa, vamos supor, está tendo uma crise aqui. Então, bate a cabeça na sua coxa, depois lateraliza a cabeça, por quê? Para a baba escorrer. Porque senão o indivíduo pode broncoaspirar. Se ele engolir, ou ele não vai para o estômago, ele pode ir para o pulmão. Então, ele está broncoaspirando. Esse é o outro risco que acontece na crise. Então, você apoia a cabeça do indivíduo
e roda a cabeça lateralmente e deixa ele se debater. Deixa se debater. Deixa se debater. Aí acabou, a crise geralmente demora 30 segundos, 1 minuto, no máximo 2 minutos. Aquele que o indivíduo fala, demora 5. Não, aqui você passa a ansiedade da Mas isso tem emoção. sequela depois ou não? Então, se a pessoa tem uma crise aqui e não se fizer nada, por exemplo, bater a cabeça no chão, ele pode formar um hematoma craniano, fazer um traumatismo crânioencefálico, um trauma de tórax, uma fratura na perna, e isso pode acontecer. Aí teve uma crise, o que o indivíduo deve fazer? Ligar para o SAMU. Não deve medicar nada. Quem faz a medicação é o médico. E a medicação em geral é o quê? O diazepam, na hora. Então, faz uma aplicação endovenosa, não faz aplicação via oral no momento. Para tirar da crise, a aplicação é um benzodiazepínico que chama diazepam, que muitas vezes a pessoa toma em comprimido. Quem nos pediu para fazer a pauta, nossa telespectadora, disse assim, mas tem que falar sobre crianças. Isso tudo que nós estamos falando, vale tanto faz para adulto e criança. Vale para o adulto e para a criança. A criança, o mais comum, muitas vezes, você tem que diferenciar, a criança é portadora de síndromes. É diferenciar a epilepsia, mais importante, da crise convulsiva. É muito comum a mãe falar, meu filho teve uma crise. Tá. E a crise mais comum desmaio, por exemplo. É a febril. Isso que eu ia te perguntar. É a crise febril. Crise febril. Uhum. Então, vamos supor, atingiu uma temperatura de 38, o que é ruim? É uma temperatura de 38 para cima, ou 39, porque o indivíduo pode cursar com convulsão. Então, quando a mãe fala, meu filho está com uma temperatura de 38, dá analgésico, antitérmico, leva para o hospital, ou faz compressa gelada no corpo, por quê? Temperatura acima de 38, mas principalmente 39 e 40, pode gerar uma crise. Só que quando essa crise ela é ruim, ela indica um mau prognóstico, por exemplo. Pode ter uma infecção e ter uma crise. Mas, por exemplo, a mãe desse indivíduo também é portadora de crise. Então, indica que esse indivíduo, essa criança teve crise agora, vai se resolver espontaneamente e quando tiver 11, 15 anos, ela vai voltar a ter crise novamente. Entendi. Então, é um fator indicativo. Se tiver somente por um quadro febril e não tiver antecedente familiar, aí fica apenas com uma convulsão febril sem antecedente para ter no futuro. Mas pode acontecer de ter uma única crise, vamos supor que não foi febril. Pode ter uma única crise. E nunca mais tive. Por exemplo, o indivíduo que sofre um abalo emocional, ele pode ter uma crise. Tem pacientes que são portadores de epilepsia com uma única crise anual. Tinha um paciente, um garoto, até já falei aqui. Ele tinha crise sempre num determinado mês do ano, uma vez por ano. Até não dá indicativo de tratamento, porque a pessoa ela passa um ano sem crise. Mas o sonho dele era dançar com uma menina na formatura. E ele se preparou para não ter crise, só que a menina aceitou dançar com ele. E na formatura ele ficou emocionado. Antes de dançar com a menina, ele teve a crise. Então, a emoção gera uma crise epilética. Só que toda crise ela deve ser investigada. Por quê? O que pode determinar uma crise? Um tumor, uma anomalia vascular, uma displasia cortical. É mais comum em crianças, por exemplo, que começa a ter uma doença, uma epilepsia, com síndromes. Aí é porque a criança tem epilepsia, crises de repetição. Pode ter um tumor, pode ter uma displasia cortical, uma doença vascular, um cavernoma cerebral. Então, aí eu tenho patologias que determinam a crise, que é outra entidade. Então, se você determinar, o paciente tem uma crise febril, faça sempre um exame radiológico, porque você tem que descartar um tumor ou uma doença própria do cérebro, uma doença orgânica, gerando a crise. Descartando isso, aí a gente parte para as doenças funcionais do cérebro, gerando a crise convulsiva. Não tem, por exemplo, nenhuma relação com região, uma região mais quente, menos quente, assim, uma diferença de idade, isso é mais com um jovem, mais tal, ou faltou uma boa alimentação? Tem, assim, algum fator externo que possa desencadear da crise? Intoxicação, droga pode gerar crise. Outra coisa, hipoglicemia, hiperglicemia, a taxa de açúcar alta no sangue, a taxa de açúcar baixa no sangue, os dois podem cursar com crise convulsiva.
Só que a crise convulsiva, por quê? Porque você precisa da glicose. Se a glicose é baixa, o cérebro não funciona, aí ele entra em crise. Entrou em crise, só que essa é deletéria mesmo, essa aí mata o neurônio, então o indivíduo pode sair sequelado. Muitas vezes o colesterol em altíssimas doses pode cursar com crise, muitas vezes cursa. Infecção pode dar crise convulsiva. O indivíduo, principalmente idoso, o idoso acima dos 60, ele pode não cursar com febre. Então o indivíduo idoso tem uma crise epilética. Aí, primeira hipótese diagnóstica, você faz tumor, né? Pela faixa etária você faz tumor. Mas não tem nada de tumor, você faz os exames de sangue. Ou vem uma infecção urinária, que é muito comum. Uma infecção urinária pode causar uma crise? Pode causar uma crise convulsiva, porque altera o metabolismo cerebral. Então, uma infecção, um distúrbio do sódio, que chama hiponatremia, o cara que falta sal. Hipotireoidismo pode dar hipertireoidismo, pode dar, então, doenças da tireoide também pode cursar com crise. Doenças do pâncreas pode cursar com crise. Pacientes portadores de doenças de hepatite, cirrose hepática. Por quê? Porque altera o metabolismo corpóreo e isso interfere no funcionamento cerebral. O senhor... Pode falar. Não, o senhor falou uma frase que até agora ainda ela está me perturbando aqui, que eu queria entender melhor. O senhor falou de ele se preparou, no caso do menino, por exemplo, ele se preparou para não ter crise. Eu não estou conseguindo assim, entender isso, como é que alguém pode se preparar para não ter... Psicologicamente, a pessoa, isso que ela começou a falar no início, é um problema social. O que a pessoa que tem crise tem? Vergonha de ir para um determinado evento e ter uma crise. Eu tenho um paciente que é responsável de um grupo de televisão. Quando ele vai jantar ou almoçar num determinado restaurante japonês com membros da emissora, ele tem crise naquele restaurante. E agora ele condicionou, ele entra só naquele restaurante ele tem crise epilética. Então, virou um fator psicológico determinando a crise. Aí vai ter que fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, sei lá o quê. Exatamente. Aí ele precisa, uma das orientações, ele ir com a família, porque com a família ele fica mais à vontade. À vontade e quebrar o regime da crise. Porque ele entra lá, a pessoa fica ansiosa, ela gera crise. Se aumenta a pressão arterial, libera catecolaminas, tudo, e você predispõe uma crise. Algum assunto naquele restaurante pode ter desencadeado isso? Não, é que ele tem crise. Sim. Aí ele tem medo, tinha vergonha de ter a crise na frente de outras pessoas. Colegas de trabalho. E aí você gera a crise. É a mesma coisa o menino, ele não queria ter a crise, quem não poderia saber que ele tem crise? A menina que ele ia dançar. E justamente, e aí, assim, dá a impressão que é aquela história do se não pode acontecer, é aí que acontece. Exatamente, porque a pessoa fica ansiosa, é a mesma coisa, vou fazer o vestibular, sei tudo, só que aí entra o fator emocional, e a pessoa não lembra se ela dá tanta importância. Aí você entra o mecanismo da memória determinando uma alteração neurovegetativa. Então, a emoção domina sobre o sistema orgânico. Perfeito. O que acontece? Mas isso é uma área chamada hipocampo, relacionada com uma área chamada hipotálamo, que é o centro neurovegetativo do corpo. Então, é aquele indivíduo. Ele vai ter uma relação sexual, ele está com um problema psicológico, ele não consegue ter. Por quê? Porque a emoção interfere na função neurovegetativa. Um time de futebol, por exemplo, exatamente, imaturo. Que o indivíduo fala, ele amarelou. Ele amarelou mesmo. Por quê? Porque o fator emocional interferiu na função neurovegetativa. Ele não consegue dar o comando para a perna. É o problema do pênalti do cara, do jogador de futebol. Por isso o cara tem que estar preparado psicologicamente para bater um pênalti. Por quê? Ele é um craque de bola, mas naquele momento vai interferir o fator emocional. Só que esse chamado hipocampo é o fator mais epileptogênico do corpo. Cada vez que o senhor vem aqui, o senhor me deixa assim, depois, um bom tempo pensando nas coisas. Hoje, por exemplo, o fator psicológico, a gente ouve isso tantas vezes, parece uma ideia tão comum, tão banal, mas o quanto o psicológico pode jogar contra a gente. Exatamente. Quem joga contra nós é o psicológico. É aquela coisa, eu estou operando, se eu ficar nervoso, eu erro. Se tiver alguma intercorrência, eu colocar o fator emocional, acabou, a mão não obedece,
você não consegue raciocinar. Então, mesmo o jogador de futebol, quando ele vai bater o pênalti, ele tem que estar frio. Não tem aquele negócio que você fala, esse jogo não dou importância, eu vou lá e ganho o jogo. Na decisão, ninguém joga bem. Por quê? Porque aí entra o fator emocional. O cara é um craque de bola, mas psicologicamente ele não está preparado para a situação. Aquela diquinha bem básica, assim, a gente está terminando a nossa entrevista, mas assim, tem alguma coisinha que a gente pode fazer, no caso, por exemplo, Monielle, o nosso telespectador que está em casa, alguns dizem assim, nessa hora, cuidar da respiração pode ser uma coisa que ajuda. Porque aí você dá tranquilidade, respirar fundo. Por isso que o indivíduo fala, respira fundo. Ele aumenta a drenagem cerebral. E foca, você não pode dar importância externa. Aí que entra o indivíduo que é um medalhista e o não medalhista. O medalhista ele é focado. O que vai para competir ele não é focado. O cara que vai para ganhar uma medalha, ele não sai na noite, no dia anterior. Ele não dá importância para a torcida. Ele não entra, eu cumprimento a torcida. Ele está focado. Inteligência emocional exatamente, é a palavra. Inteligência emocional. E a gente olha, inteligência emocional está na saúde. A gente olha assim e fala assim, nossa, aquele fulano lá é orgulhoso. Não é orgulhoso. Não é orgulhoso, ele está focado. Ele não pode se distrair com outras coisas. Exatamente. Você vê o comportamento de um medalhista, por exemplo, do ginasta, aquele japonês ontem, e o comportamento do outro. O japonês ele tirou uma nota alta, o outro se desconcertou psicologicamente, que já tinha ganho medalha de ouro. Como é bom conversar com o Dr. Féris Chadá Neto. Que bom que ele é nosso comentarista de saúde. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado.